Bom, gente, eu quero iniciar esse vídeo falando pra vocês que se vocês gostam de história de casa assombrada, se preparem, porque hoje eu vou trazer duas histórias pra vocês de casa assombrada. Já vou dizendo que o nome de uma é A Casa que Chovia Pedra e a outra é Há um Espírito Maligno em Minha Casa. Vou contar essas duas histórias pra vocês, tá certo? Mas antes da gente irmos para o vídeo, não se esqueçam, deixem seu like, compartilhe com seus amigos, inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificação e compartilha, gente. Compartilha para que o canal cresça, né? Nos ajude aí, né? A gente tem que ajudar o próximo, se lembrem disso. Então não deixem de ajudar o canal, tá certo? Então é isso, sem mais conversa, pega a pipoca e senta que lá vem história. Essa moça que nos conta essa história é uma inscrita aqui do canal. Eu fico muito feliz por você ter compartilhado com a gente a sua experiência. Muito obrigada por ter separado um tempinho aí da sua vida, né, pra conversar com a gente sobre isso, né. É uma história muito interessante, né. Então, essa moça nos diz que antigamente ela morava na cidade de Barreiros, tá, com a sua filha menor. Aí ela saiu de lá e veio para um lugar conhecido como Brilhante. Algumas pessoas aqui, né, nessa redondeza onde eu moro, conhecem, porque inclusive teve até um acidente lá muito sério, uma época atrás, né, onde teve várias vítimas, foi um acidente horrível. Inclusive algumas pessoas da minha família, né, tava também nesse acidente, mas graças a Deus, né, conseguiu sair com vida, né. Infelizmente outras pessoas não tiveram a mesma sorte, né. Enfim, mas ela conta que ela saiu da cidade de Barreiros para ir para esse lugar chamado Brilhante, que é um sítio, é um engenho muito pequeno, né? Não sei bem se é um sítio ou se é um engenho, nem sei mais se tem mais casa lá, né? Depois de tanto tempo. Para vocês terem ideia, a menina dela que vinha com ela nesse dia para ir para esse lugar era bebezinha na época. Hoje ela é mãe, né? Tem 2 filhos, então faz muito tempo mesmo. Aí ela ia para esse lugar chamado Brilhante e ia com a sua bebezinha de colo. Ela disse que vinha com uma bolsa muito pesada, né, levando ali um monte de coisa para seu pai e sua mãe, principalmente para a criança. Ela ia para lá para trabalhar, né, nesse sítio, mas ela disse que foi-se embora, seguindo o caminho. Para vocês terem uma ideia, ela disse que chegou aqui na cidade de Cortês, né, depois que ela saiu da cidade de Barreiro, chegou na cidade de Cortês, era 9 horas da manhã. E não tinha carro para ir para esse lugar, porque era um sítio, né, onde não tinha acesso de carros. Então ela teve que sair da cidade junto com a bebezinha, né, na mão, levando ali nos braços. Então foi bem difícil para ela. Ela saiu às 9 horas da manhã, acompanhou uma moradora desse lugar que também ia para lá e seguiram o caminho a pé pela estrada de barro, né? Saiu ela, a bebezinha e a moça, né? Ela disse que a moça não era muito boa de ajudar ninguém não, porque ela foi de Cortês até Brilhante, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com a bebê no braço, e a mulher não se ofereceu para ajudar. Além da bebê, ainda com a moça nas costas. Então, enfim, seguiram o caminho, né? Porém, ela disse que a menina começou a chorar com fome, porque como foram muitas horas, né, de caminhada ali, né, ela ficou sem comida. Tinha leite em pó na bolsa, mas ela disse que não conseguia fazer porque não tinha água. Então ela teve que seguir assim, a menina chorando, ela morrendo de pena da criança, mas não podia fazer nada, porque não tinha como fazer o leite dela, e foram embora. Chegaram 4 horas da tarde, ela disse exausta, muito cansada. Ali no engenho, né, ela viu uma casinha de taipa. Pra quem não sabe o que é uma casinha de taipa, né, algumas pessoas até podem não saber o que é taipa. A gente aqui do interior nós sabe, né, mas alguns podem não saber. É isso aí. Pronto. É isso aí, uma casinha de taipa. É uma casa que é feita de madeira e barro batido, né, eles batem ali com o pé e faz a casinha, né, uma casinha muito simples, humilde. Essa casa não era do pai dela, que ela ia pra casa do pai dela, mas não era dele, era do dono do sítio lá, que era um usineiro. Então essa casa era dele. Aí ela avistou a casa, ela disse que era essa casa de taipa, que eu acabei de mostrar pra vocês, bem pertinho de uma mata. Ela disse que era uma mata pequena, não muito grande, mas era um lugar muito esquisito ali. Aí ela entrou dentro de casa, né, pegou a bolsa, jogou lá no sofá, a menina deu a mãe dela e caiu lá sentada, porque ela disse que foi muito longe. Ela não imaginava que o lugar era tão distante. Imagina, 9 horas da manhã até 4 horas da tarde, você viajando com uma bolsa nas costas e um bebê de colo. Muito difícil. E ainda pra piorar, a bendita da mulher não deu uma ajuda, coitada. Aí colocou lá, né, cumprimentou os pais dela, ela sentou, né, ficou ali um pouquinho. Aí ela disse que escutou quando o pai dela falou: será que a gente vai dormir hoje à noite?
Aí ela disse que falou, por que nós não vai dormir hoje? Porque eu tô aqui cansada, vim de pé, de Cortez até aqui. E por que eu não vou dormir hoje? O que é que tem aqui? Que eu não vou dormir. Aí ela disse que ele falou, ah, minha filha, você não sabe de nada não. Veja quando chegar a noite que você vai ver porque é que eu tô dizendo isso. Aí ela disse, pronto, se não é pra eu dormir à noite, né, então eu vou dormir logo agora um soninho à tarde. Aí ela pegou a bebê dela, deu um banho, deu comida, né, que ela tava morrendo de fome, né, e disse assim, vou me deitar aqui um pouquinho, vou descansar. Só que ela falou que o pai dela começou a contar ali, né, o que acontecia todas as noites na casa dele, que terminou nem dormindo. E pra cumprimentar, ele falou pra ela que só era de 7 horas que começava o carnaval lá na casa dele. Aí ela disse que mesmo assim tomou o banho, né, tomou um café e ficaram ali, né, aguardando, porque eles sabiam que não iam conseguir dormir à noite. E nesse dia, foi justamente o dia em que o pai dela convidou o fiscal da usina, né, alguns pessoal ali que era dono ali daquela propriedade ali, né, algumas pessoas, porque ele era apenas ali um trabalhador do local, por isso ele morava na casa. Aí nesse dia eles chamaram pra provar que ele não tava louco e que realmente aconteciam umas coisas na casa dele. Aí esse pessoal vinham pra lá, né, justamente pra isso, pra eles dormirem na casa junto com essa família, pra provar pra eles que algumas pessoas falavam que o pai dela tava louco, que era mentira dele, quando ele contava as histórias do que aconteciam lá. Algumas pessoas diziam que era mentira dele, não, então esse pessoal ia dormir lá justamente pra isso, pra provar que não era mentira dele. Aí ela disse, justamente quando deu 6 horas da noite, começou a chegar vários carros lá na propriedade onde o pai dela estava morando. Ela disse que era fiscal, vários trabalhadores do dono da propriedade, né? Ficou lá pra olhar a situação. O pai dela abriu a porta, né? Eles entraram ali pra dentro de casa. Aí ela disse que o pai dela falou, olha, você pega a menina, se senta aqui entre a porta da sala e a cozinha, fica sentada porque ninguém vai dormir. Eu me sento aqui com a minha véia e vocês fiquem por aí, sentados nos bancos, vocês é quem sabe. Aí o pai dela disse, olha, é só de 7 horas que começa. E ainda tem mais essa, é quando apaga o cãe dinheiro. Aí vocês vão ver o que acontece aqui. Porque como era um lugar muito humilde, né, não tinha luz elétrica, então tudo ali era no cãe dinheiro. Aí ela disse que o pai dela falou, pegue um paninho, coloque por cima da menina, porque pode vir qualquer coisa aí, bater nessa criança e segure ela, viu? Aí deu 7 horas, ele apagou o cãe dinheiro e ficaram lá, tudo no escuro. Ele, a mãe dela, a bebezinha, ela e mais um cara lá da família e os fiscais da usina, tudo lá dentro de casa, tudo trancado. Ficaram lá, tudo quietinho, caladinho. Aí ela disse que o pai dela falou, mesmo assim, eita, vocês não querem não hoje, né? Ela só deu tempo o pai dela dizer isso. Quando ele disse isso, foi na testa dele um pedaço de barro de terra que vocês não têm ideia. Foi pá mesmo na testa dele. Aí ela disse que ele falou, eita, taranã, sabe? Disse um palavrão. E ela disse que ele ficou ali, né, morrendo de dor, com a pedrada na testa dele. E ela disse que o pior, que a pedra aparecia mesmo, você via as pedras. De repente ela disse que começou aquilo correndo por cima da casa, corria, sabe, aquelas pisadas por cima da cunheira da casa. E eles ali começaram a ficar morrendo de medo, principalmente ela, porque tava com um bebezinho. Aí eles começaram aquelas pisadas em cima da casa. Aí era essas pisadas, né, correndo por cima da casa dela, como se tivesse alguém andando por cima da casa. Aí pegava a terra, pedra e jogava. Ela disse que era pedra no armário, era pedra na geladeira, era pedra nos pratos, era pedra na testa de fiscal, era pedra na testa de todo mundo. É só não na dela, nem da mãe dela e nem da bebezinha. Nela só caía aquela terra, né? É só caía aquela areinha das pedras que eles jogavam. Mas as que não sabem o que era, mas era assustador. E era pedra, e elas pareciam uma chuva de pedra mesmo. Aí era pedra, elas pareciam uma chuva de pedra, era horripilante. Ela disse, ai meu Deus, eu vou correr daqui. E o pai dela disse, não tem pra onde correr, pra onde você for, vai. Pra onde é que tu vai? Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. E ficaram ali, né, tentando se proteger das pedradas. Aí ela disse que olhou pra cozinha da mãe dela. Ela disse que quando olhava pro fogo da cozinha, tava aquela labareda de fogo e capaz de queimar tudo dela. Oxi, que é isso? Aí ela disse, misericórdia, olha pra ali o fogo como é que tá. E ela disse que o pior, que o fogo tava apagadinho. Do nada, subiu assim essa labareda de fogo, né? Aí ela disse que é isso que tem nessa casa mesmo, hein? Porque o cara anda uma légua com o menino no braço, chega aqui cansada e chega aqui ninguém dorme. Que casa é essa? Aí ela disse que o fiscal começou a dizer, não, seu Antônio, vou mudar aqui, tá, gente? Não é o mesmo nome. Não, seu Antônio, isso é gente, não tem condição de não ser gente, não. Aí ele, não é não, ele é, rapaz, isso é gente, quer saber de uma... Vamos fazer assim, metade desses homens que estão aqui vão pra fora da casa, fiquem lá,
pra ver se tem gente bagunçando aqui e nós ficar aqui pra nós ver de onde é que tá vindo essas pedras. Aí eles saíram, metade dos caras saíram, foram pra fora, rodearam a casa e ela disse, dentro da casa a pedra chovendo, era pedra. Ela disse que onde a pedra saía ficava um buraco lá da casa. Como eu falei no início, a casa era de taipa, né? Então, onde eles arrancavam os barros da casa. E quem sabe como é uma casa de taipa sabe como é dura aquelas pedras, aquilo machuca forte mesmo. Aí eles que os fiscais que saíram pra fora, né, ficaram observando, aí diziam, e aí, como é que tá aí? Tá chovendo pedra ainda? Porque aqui por fora não tem ninguém jogando pedra, não. E eles lá confirmavam, né, diziam, oxa, aqui tá chovendo pedra, aqui tá caindo muita pedra. Aí ela, não é ninguém não, aqui por fora não tem ninguém. Aí ela disse que os homens ali entraram pra dentro e disseram, né, seu Antônio, não tem mesmo como vocês dormirem aqui não, realmente isso não é gente não. Não é gente não, porque lá por fora não tem ninguém jogando pedra, né? E essas pedras estão chovendo aqui dentro. Aí o pai dela falava, não tem como ser gente, não tem como, né? Ela disse que eles sentiam lá as pisadas na teia, por cima das telhas, né? Via quando saiu o reboco da parede e voava em cima deles. Então não tinha como ser, não tinha como ser gente. Aí eles diziam, e agora, né? O que é que a gente vai fazer pro senhor dormir mais sua família? Porque não vai dar pra vocês dormirem aqui, nessa situação. E a pedra continuava, viu? A pedra não parava não. Ela disse só que em cima da bebezinha dela e dela só ficavam suja mesmo. Nelas não foi nenhuma pedra não. Mas nos outros tudinho levaram pedrada. E aí, agora o que é que a gente vai fazer com vocês, né? Porque vocês não podem dormir aqui nessa situação. Aí ele, eu não sei. Aí ele, tá bom, então vamos fazer assim. Entrei no carro. Aí entraram no carro. Aí ela disse que sabe aonde foi que eles dormiram? Nas tribarias dos cavalos. Foi o único lugar que eles acharam ali para eles passarem a noite. Aí eles falaram, olha, vocês dormem aqui e pela manhã, seu Antônio, eu venho aqui e a gente resolve essa questão aí. Porque nessa casa realmente dá para vocês ficarem, não. Aí eles pegaram aquelas esteiras de cavalo, que coloca por cima do cavalo antes de colocarem a cangalha ali, né? Quem entende de cavalo sabe o que é isso, né? Eles que pegaram aquelas esteiras de cavalo, deitaram ali, eles já tinham levado o lençol no carro, deitaram e dormiram. Ali ficaram a noite toda, né? Pela manhã, ela disse que já se acordou bem tarde, seguiram para casa do pai dela. Chegando lá, ela disse que era surreal a situação que ficava a casa no outro dia. Ela disse que era tudo melado de terra, sabe? Os móveis tudo sujo, o chão. Ela, meu Deus, mãe, o que é isso que tem nessa casa? Isso é mal-assombro mesmo, porque na mente dela, né, ela pensa assim, né, que mal-assombro ninguém vê. A gente só escuta barulho e tal. E lá, eles viam as pedradas, eles pegavam, eles sentiam as pedras, entendeu? Então, ela disse que não sabe o que era aquilo. Há também uma questão em que ela falou que poderia ser trabalho feito, né? Eu não sei, né? Poderia ser alguém com inveja do pai dela, porque morava nessa propriedade lá da usina, que o sítio era muito bom, era um sítio muito frutífero, muito rico em alimentos, assim, né, naturais, frutas, verduras, essas coisas. Eram as terras muito boas, onde o pai dela trabalhava. Então ela disse que poderia ser que alguém estava com inveja e tentou fazer algum trabalho. Ela pode ter tido essa teoria, mas provavelmente ela acredita que é realmente algum espírito, né, ali, alguma coisa que estava fazendo esse mal lá na casa dela. Mas ela disse que ajudou ali a mãe dela, tirou tudo, limpou tudo. E no outro dia ela pegou a criança e disse, olha, eu vou me embora, não vou ficar nessa casa não, porque ninguém dorme aqui. E depois o pai dela e a mãe dela saíram de lá e foram morar em outro lugar. Depois outras pessoas lá que trabalhavam com o dono da usina foram morar nessa casa e seguiam tranquilo. Então ela disse que não sabe o que foi que aconteceu ali, mas ela disse que isso foi um fato e realmente aconteceu. Bom, gente, agora vamos para a próxima história. Essa história que nos conta é a mesma pessoa que contou a primeira. Ela disse que foi passar um tempo, né, lá na casa de uma prima dela, na cidade de Barreiros. E ela disse que quando chegou lá, a prima dela começou a contar uma história de uma irmã que mora também nesse lugar, que estava sendo atormentada dentro da sua casa. Aí ela disse que parou pra ouvir a tia dela ali lavando roupa e contando. E disse, oxe, como é a conversa, menino, o que é que tem lá? Aí ela, olha, lá é cada rolete de pau que joga nas coisas da coitada que faz dó. Pra você ter ideia, ela nem tem nenhum copo, nenhum prato mais, porque já quebraram tudo lá. Os pedaços de pau de lenha, a voa nas coisas dela com tudo, quebra tudo, ela não tem mais nada, dá dó de ver. Aí ela disse, eu não acredito nisso não. Ela não tô dizendo, tu vai lá na casa dela que ela conta e tu vai ver se tu tiver sorte. Aí ela disse ali, né, depois conversando com essa irmã, né, a irmã dela disse, minha filha, chegue lá às 6 horas da noite pra você ver se não é verdade, pra você ver que eu não tô mentindo. Chegue lá às 6 horas da noite. Aí ela disse, oxi, tia fulana, né, disse o nome da tia, eu tô com medo. Ela, não faz medo não, vai lá pra tu ver. Aí ela disse que foi.
Aí ela tava lá, né, chegou lá. Ela disse que de repente só viu quando voou uma laxa de lenha em cima dos pratos da irmã. E ela disse que pra piorar, o bicho falava. Ela disse que ele falava. Ela disse que ele falava. Aí a irmã pedia pra ele sair de lá, dizia, você vai embora da minha casa. E ele dizia, eu não saio. Ela dizia, você sai. E ele não sai. Ela disse que ouviu a voz. Ela disse que ninguém tira isso da mente dela. Foi horrível a experiência. Foi horrível, né? Ela disse que ele dizia, eu não saio. Agora aquela voz bem feia, né? E ela ia lá, botava um hino de crente, um hino de louvor. Ela disse que de repente tava no forró. E ela disse que ouvia ele dançando. Ele assoviava e ficava lá dançando. Era horrível, horrível. Era um espírito muito mau que tinha dentro daquela casa. Ela tava sofrendo muito. Quando o marido dela e ela ia trabalhar, às vezes eles iam levando paulada nas costas, porque ele jogava de longe de pau e batia neles, eles não tinham sossego. Ela disse que não sabe se essa casa era uma casa de magia negra antigamente, né, onde algumas pessoas mal deveriam ter invocado muito por isso, por coisa ruim, né, e esses espíritos entrou lá, esse espírito ruim entrou lá, né, e com certeza depois que entrou, né, essa família, né, evangélica lá, né, ele se incomodou, né, achou ruim, não quis sair e ficou perturbando essa família, né, e essa irmã tava nessa luta para expulsar esse mal que tava dentro do lado dela. Ela disse que era a luta que essa irmã passava, que chegava, dava dó. Ela disse que chegou um dia que a irmã e o marido dela, né, foram pra igreja e deixou, eu esqueci de mencionar aqui no início, né, do vídeo, né, que ela tinha 4 crianças, né, então eram tudo pequenos ali. Aí ela deixou as 4 crianças dormindo dentro do quarto. Ela disse que a mulher trancou, né, os filhos dentro do quarto já pra eles não saírem, porque eles não acordavam de jeito nenhum, né. Aí deixou eles lá dentro do quarto dormindo e trancou o quarto por fora. E foi pra igreja com o esposo. De repente, chegou um morador lá na casa dela, que morava perto dela, um vizinho, dizendo, oi, irmã fulana, corre na sua casa que tá pegando fogo. Ela disse que o marido dela correu uma ela, chegou lá, abriu a porta do quarto com um chute, né? Sorte que as crianças tinham caído de cima do colchão, caído no chão, porque o maligno pegou brasas do fogo de lenha dela e jogou por cima no colchão das crianças. Eles eram pequenos, né? Mas caíram ali no chão, né? E o colchão ficou lá pegando fogo, né? Pra vocês verem, né? Como o inimigo, ele é astucioso. Ele veio pra matar, roubar e destruir, né? E destruir famílias. Então, ela disse que isso aconteceu. A coitada não tinha paz de jeito nenhum. Ela disse, ô irmã, chame um pastor, chama alguém, né, pra fazer uma oração aqui na sua casa, porque isso é coisa do inimigo, isso é coisa ruim, né? E porque a senhora não sai daqui? Ela disse, minha filha, eu não tenho pra onde ir. Mas, infelizmente, ela teve que sair da casa, porque não tinha condições de viver num lugar daquele. Bom, gente, então foi isso que aconteceu, né? Aconteceu isso com essa família, né? Ela disse que a irmã teve que sair da casa, né? Abandonou lá, né? Porque se é pra estar com coisa com que não presta, é melhor a gente se afastar. É de que ficar ali sofrendo. A gente sabe que Deus, quando quer livrar, ele livra, e ele faz mesmo, ele faz como ele quer, né? Mas tem coisas que é a gente também que tem que se afastar, né? Então, se dá, a gente sai, né? Quando não dá, não tem outra coisa, né? Aí Deus vem e age, né? Mas ela disse que a senhora, né, decidiu sair de lá. Saiu, foi embora. E então, gente, qual dessas duas histórias vocês acharam mais impressionante, né? A outra, né, a casa chovia pedra, né? Ninguém sabe o que era. Ninguém sabe, né? Boa coisa não era. Não era nada físico, era algo espiritual. Se era magia negra, se era espírito, se era o diabo, ninguém sabe, né? Só Deus sabe. E essa outra casa, né, era o próprio, né? O maligno, porque ele falava. Se a irmã ia lá e botava um hino, ele ia lá, ela disse que via, eu esqueci de dizer a vocês, ela disse que via quando o botãozinho girava e ia para uma rádio de forró, e ele dançava e assoviava no meio da sala dela, né? Então, muito bizarro isso aí, né? Vocês deixam aí nos comentários a opinião de vocês, qual que foi a pior, né, dessas duas situações aí. Deem o comentário de vocês com respeito, né, sempre aqui. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Se não é inscrito, se inscrevam e compartilhem, tá certo? Vou deixar o Instagram na descrição do vídeo. Beijo pra vocês. Tchau.